E aí, pessoal, a palavra do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, falou sobre as lesões de Carbajo e também de Reinaldo e falou sobre a Libertadores. Qual é o plano do tricolor? Vamos falar sobre isso a partir de agora. A palavra de Alberto Guerra, o presidente do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora a hora é dele, do ativo, aqui você ganha sempre, apimenta a sua relação com algo que é natural, que não tem contraindicação e que vai deixar você vitorioso. Ativo Ultra não tem risco, então aqui na descrição do vídeo você pode comprar e com desconto por vir aqui do canal do CCD. Conheça os produtos do Ativo, tem muita coisa lá, tem até algo que pode lhe dar energia todo dia, porque aqui na hora H só Ativo vai lhe salvar. Então, Ativo, compre o seu e tenha sempre uma vitória garantida. Gente, o presidente Alberto Guerra conversou com a imprensa na zona mista, logo após o sorteio do Grêmio na Copa Libertadores e toda a repercussão que isso garantiu. Lembrando que o presidente do Grêmio foi ao Paraguai com o executivo de futebol, foi também com o vice-presidente de futebol, o Antônio Brum, e foi também o amigo do Grêmio, empresário, uma grande figura, o Celso Rigo, esteve lá também. Então o Grêmio se mobilizou para esse evento e o presidente falou sobre a Libertadores e sobre isso. Depois ele também conversou sobre as lesões dos jogadores, eu vou citar isso mais pro fim do vídeo, mas antes eu vou tocar na Libertadores. O presidente falou sobre a obsessão do Grêmio, né? Diz que queremos ser campeões da Libertadores, é nossa obsessão sermos o primeiro tetracampeão brasileiro dessa competição. O Grêmio é um clube de massa grande, a Libertadores tem a cara do Grêmio. Campeonato longo, importante estarmos fortes a cada fase. Lembrou da importância do Renato, o presidente Alberto Guerra disse é o único brasileiro campeão como atleta, como jogador, né? Como atleta, como treinador, e acredita que a figura do Renato pode fazer a diferença e eu acredito nisso também, acho que esse é um ponto importante. Lembrando que a Libertadores desse ano para o Grêmio tem um valor muito maior do que nos outros anos, é a maior Libertadores da história do Grêmio, por um motivo muito simples. O vencedor ganha 23 milhões de dólares, aumentou 5 milhões de dólares o valor, isso dá 115 milhões. Ou seja, ganhou a Libertadores, tu ganha 23 milhões. E participando do Mundial, que é o título da Libertadores, é a única forma do Grêmio chegar, 50 milhões de euros. Então aí tu tem perto de 70 milhões de euros, o que muda o patamar nesse momento, muda o parâmetro, né? E é importante a gente colocar. O técnico Renato ontem falou sobre isso também, né? Disse que o Grêmio vai decidir sobre o planejamento um pouco mais à frente. Falou da preocupação da logística com esse jogo. E o presidente Alberto Guerra entrou nessa mesma linha, né? Da importância da logística e de como fez isso, respeitando os adversários. O presidente Alberto Guerra chegou a falar, pegamos o campeão chileno, o campeão boliviano e o Estudiantes de La Plata e toda a sua história, né? O Grêmio que sabe, e todos são muito experientes ali, sobretudo o Renato e o presidente Alberto Guerra, que já participou de muitas Libertadores, diz não tem jogo fácil, quem quer ganhar não pode escolher adversário naquela linha. Portanto, não deu uma linha do planejamento, deixou para diante também algo que o presidente fecha, obviamente, com a ideia do Renato de decidir um pouco depois sobre isso. Sobre as lesões, o presidente Alberto Guerra falou sobre Carbajo e Reinaldo, que estão entregues ao DM do Grêmio e sem maiores informações, o que de alguma maneira preocupa. Sobre o Carbajo, ele disse, não consigo atualizar ainda a situação dele, não sei ao certo qual é o prognóstico, falando da data de retorno. Está se tratando como deve, o importante é que ele se recupera bem. O importante é que ele se recupere bem. É um atleta importante para o grupo, ou muito importante para o grupo, um jogador de altíssimo nível de seleção uruguaia e que a gente espera contar com ele o mais rápido possível. Aqui o presidente Alberto Guerra pisou um pouco no freio para dizer,
Está tratando, está fazendo, mas não apressou. Com relação ao Reinaldo, ficou uma dúvida aqui, né? Porque isso aqui o Grêmio precisa esclarecer. Olha o que disse o presidente sobre o Reinaldo. Até onde eu soube, não é caso de cirurgia, mas é uma recuperação um pouco mais longa, para que ele possa voltar bem sem nenhuma recidência de lesão. Ele teve uma lesão no joelho. No joelho. O presidente Alberto Guerra aqui, de alguma maneira, ele preserva, pelas suas manifestações, o departamento médico. E ele não pode fazer diferente disso. Ele precisa preservar mesmo. Agora, olhando o que disse, entendendo o que disse o presidente Alberto Guerra, que ele coloca aqui o que mais incomoda o torcedor, né? Que é a falta de informação. Não consigo atualizar a situação dele. Primeira frase sobre o Reinaldo. Até onde eu soube, não é caso de cirurgia. Primeira frase sobre o... Desculpa, a primeira lá de cima sobre o Carbajo e essa aqui sobre o Reinaldo. Ou seja, segue numa linha de dificuldade de entender a comunicação sobre esses casos. O Grêmio não contou este ano com o Carbajo. Nós estamos caminhando para abril. E com o Reinaldo, o Grêmio está há 3 semanas, vai fazer 3 semanas, e apenas aquela primeira nota de que um novo diagnóstico seria colocado para a imprensa um pouco mais tarde. É basicamente isso que se tem de informação. O técnico Renato claramente não conta com o Carbajo. Não conta. Ele está fazendo, o Grêmio fez movimentos de volantes para contratar. O Grêmio hoje tem 5 volantes, se pensar, joga com 2, então aparentemente não conta. Um jogador que é fundamental, como disse o presidente Alberto Guerra. Já com relação ao lateral, isso aqui pode, inclusive, mexer o planejamento do Grêmio. Então é fundamental que o Grêmio tenha logo esse diagnóstico. Mas a informação do presidente Alberto Guerra, pelo menos ele falou isso ontem, é que a recuperação é mais longa, mas não é caso de cirurgia. Então, a gente fica, agrega esses dois posicionamentos do presidente ao que nós vimos nas notas que o Grêmio divulgou. Então, que se tenha sorte. Nada de muito novo, mas algo a mais aqui para a gente botar o componente dessa discussão. Sinceramente, acho que o torcedor do Grêmio não deve esperar pelo retorno de nenhum desses atletas. Pelo menos nesse primeiro momento. Porque agora começa o jogo quarto e domingo e aparentemente a gente não vai ter esses jogadores aí. Pelo menos é o que parece a partir dessa nova informação ou da confirmação da dificuldade de prognóstico e de diagnóstico destes 2 jogadores. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.